Coisa que aconteceu é que quando o pastor Valbert falou, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu tenho tentado me dissuadir dela, me afastar dela, mas quando o Espírito Santo põe no coração, é difícil você fugir. Na verdade, a gente é obrigado a obedecer e nós estamos aqui sob a ordem do Espírito para trazer essa palavra. Esse texto é muito corriqueiro, como já lhes disse, é a história do Gadareno e essa tradução chama Geraseno. Mateus diz que eram 2 endemoniados, porém eu prefiro a história do Lucas ou do Marcos, que era só um. E pastor, era 2 ou era 1? Quando nós chegar no céu a gente pergunta para Jesus, porque não tem como ir lá, né, para perguntar, saber, né, pastor Manel? E pregar perto do pastor Manel, irmão, é uma dificuldade, porque pastor Manel é um ícone, aí um grandão. Eu só fico feliz porque ele é corotaense também, aí, entendeu? Deus abençoe. Pois bem, amados, esse texto é um texto muito interessante. E quando eu estava meditando nele, o Senhor me trouxe um entendimento interessantíssimo. E ele disse que era um encontro de reinos ali. Um encontro de reinos. Um encontro de reinos. Eu disse, Senhor, não entendi. Era Deus, Satanás e o homem. Só existem 3 seres no universo que são eternos: Deus, o Criador de todas as coisas, os anjos, Deus, os anjos e os homens. Deus, os anjos e os homens. O restante tudo é finito, tudo é passageiro. Porém, Deus é eterno, Criador, e Ele criou os anjos, que também são eternos, e criou o homem com a mesma essência que criou os anjos, e por isso o homem é eterno. Por isso, quando você vê uma pessoa, você não está vendo exatamente quem ele é, você está vendo o habitat em que ele habita, o nosso corpo. E o apóstolo Paulo diz que essa nossa casa terrestre, ela vai se desfazer e nós receberemos uma outra no céu, transformada, totalmente diferente. Paulo diz também que há corpos terrestres e corpos celestes, e Deus deu a cada um corpo de uma forma particular. Então vejam, esse texto mostra e nos chama a atenção para uma coisa que o diabo tem tentado esconder. Como assim, pastor? A maioria das pessoas fazem questão de não acreditar que existem demônios, que demônios agem, que demônios operam, que demônios estão ativos, e o diabo se vale disso. É muito bom para ele, porque enquanto ele trabalha na vida de quem não acredita que ele existe, ele tem tempo para desenvolver os seus projetos, realizar tudo o que ele quer e fazer do jeito que ele imagina. E aquela pessoa nunca imagina que ela está sendo impactada, sendo dirigida, sendo impelida por uma força maligna, por uma força diabólica. Mas existe uma outra coisa que é necessário que entendamos. A maioria de nós, crentes, não acreditamos que o diabo tem alguma interferência, alguma ingerência em relação à nossa vida cristã. E por isso, às vezes, a gente não percebe porque que mesmo sendo crente, você perde a coragem de orar, perde a coragem, o prazer de louvar, perde o prazer de adorar a Deus, perde o prazer de estar lendo a palavra de Deus e meditando nela, e você até é levado a viver uma vida, não desiste. E eu descubro ainda mais, o diabo não tem muito interesse em lhe afastar do reino, em lhe afastar de Deus. Basta que você não viva o que Deus preparou para você. E todos nós temos e estamos debaixo de um projeto espiritual. Preste atenção, o reino que vivemos, ou a vida que vivemos, ela começa, todos os projetos da vida física começa no mundo espiritual, ou no mundo de Deus ou das trevas, mas começa lá. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece na vida do homem, tudo que acontece na terra, tem primeiro uma projeção espiritual, ou do céu ou das trevas.
Deus sempre está no controle. Então presta atenção, esse texto mostra exatamente o encontro desses três reinos. Jesus atravessa o mar da Galileia e chega na região de Gadara, e quando chega lá, está vindo um homem que estava possesso de uma legião de demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Então preste atenção, queridos e queridas, eu preciso definir para vocês Jesus, o homem e os demônios. Pastor, eu sei disso, mas presta atenção, Deus é o Criador dos céus e da terra, o dono de todas as coisas. O Senhor Jesus não é um segundo Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. João diz que no princípio Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, e tudo foi feito por Ele. Paulo ainda diz em Colossenses 1 que tudo foi feito por Ele e para Ele, e tudo foi feito para louvor da sua glória. Então presta atenção, Deus é o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo e de todos. Antes que tudo existisse, Ele já existia. A Bíblia Sagrada começa com a história da criação, mas não começa com a história de Deus. Deus é antes da Bíblia, e quando a Bíblia passar, Ele é depois da Bíblia. Ele é antes da criação, e quando a criação for tratada, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Ele, diz o apóstolo Paulo, toda a honra, toda a glória e todo louvor nos céus e na terra.